Olá, meus amigos do Facebook, estamos aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida dos Remédios, 1326, ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Hoje é o domingo da bênção completa, se prepare, dia de louvor, de oração, da palavra de Deus, da busca do Espírito Santo, cura divina, libertação. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Cristo. Nós precisamos ser aquele que somos encontrados amando acima de todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Jesus Cristo, Ele nos ensina lá em João 14:21, que aquele que tem os mandamentos pratica, é este que o ama. E o que o ama será amado do Pai. Ele, o próprio Cristo, o amará e se manifestará a Ele. É só saber esperar no Senhor, ter o fruto, ter a paciência, que o que o Senhor lhe tem prometido, Ele é fiel para cumprir. E estamos também aprendendo aqui sobre a saga desse homem que nasceu Oséias, que significa salvo, salvação, e Deus mudou o nome dele para Josué, que é o Yeshua, que significa Deus salva, que só o Senhor salva, em nome do Senhor Jesus, aprendendo dele, aprendendo de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Os pedidos de oração que chegaram na nossa mão com fé, daqui a pouco nós vamos orar, dobrar meu joelho, vou colocar ali no sangue do Cordeiro, representando a salvação da sua casa e da sua família, sempre lembrando, são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Filho, e o Espírito Santo. Esses mesmos três concordam aqui na terra, os três são um, são os três, é o mistério da fé, representado pelo Espírito, que é o óleo nas quartas-feiras, para levar o Espírito Santo, a luz de Deus para nossas casas, a água, que para levar o refrigério, a cura, a libertação, e o sangue do Cordeiro, pelo qual nós somos salvos, lava nossos pecados, que traz o arrependimento para nossas vidas, em o santo nome do Senhor Jesus. Meus amigos, aqui em São Paulo nós não estamos podendo ter esse culto presencial, mas faz da sua casa a casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Para tudo que você está fazendo agora, feche seus olhos, abre seu coração, une a sua fé com a minha, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos em Ti, Pai. Senhor Jesus, que semana de luta nós passamos, meu Pai, quantos tem passado, meu Senhor Jesus, meus sentimentos, meu Pai, meus pêsames a todos aqueles que perderam alguém, meu Pai, nessa semana. Senhor Jesus, nosso irmão, cantor gospel, irmão Lázaro, toda a família do Fábio, da Dona Rosa, em nome de pessoas próximas, e todos, ficam os nossos sentimentos e o alerta, para que as pessoas têm que se cuidar, que não está de brincadeira essa doença. Em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder e a tua unção passar sobre essas vidas, a vida de cada um, Pai. Pai amado, quando o espírito do governador se levantar, nós não saímos do lugar, Pai. Aqueles que colocaram a mão do arado, aqueles que são oficiais da casa de Deus, meu Pai, estão aqui na casa de Deus preparados para atender alguém que possa chegar aqui, meu Pai. Senhor Jesus, ajudando aqui a realizar essa transmissão em nome do Senhor Jesus, para que possa chegar na casa do meu irmão, da minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga, dessa pessoa que é até da minha família. Mesmo eles, se não forem oficiais, não podem estar na casa de Deus. Misericórdia, misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos nas suas promessas. Onde houverem dois ou três unidos em teu nome, o Senhor estaria no meio. Mesmo entre os oficiais da casa de Deus, nós estamos em mais de dois ou três aqui. O Senhor se faz presente. E no mundo espiritual não há distância. Unimos a nossa fé, a fé das pessoas que estão acompanhando, que estão agora vendo essa transmissão, meu Pai, para que sejam impactadas, para que se sintam na casa de Deus. A casa de ninguém é a casa de Deus, mas ali tem que ser um ambiente igual ao céu, um ambiente da tua presença, Pai, onde toda intriga, tudo que não presta, tudo que não provém de ti, que cai por terra, em nome do Senhor Jesus, buscando das tuas promessas, porque sem fé é impossível agradar a Deus, Pai. Pai, mas a fé não anda sozinha, ela anda com amor, com a paz, com a alegria, com a bondade, com a benignidade, com a longanimidade, se alongando. Ou uma pessoa que tem um longo ano, uma paciência de Deus. Senhor Jesus, que é benigno, que olha com os bons olhos do Senhor, que vê esperança em toda a humanidade.
verdade. O manso obedece de livre e espontânea vontade, não por medo de nada. Oh Senhor Jesus, e aquele, meu Pai, que é o temperado, que é o sal da terra, oh Senhor Jesus, esse que tem o domínio próprio, Pai. Senhor Jesus, esse não fica desesperado, esse não fica questionando a Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, oh Todo-Poderoso, Pai. Talvez faz algum tempo que você clamou e até chorou. Parece que a bênção não vem, já está chegando, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes que você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele não chega adiantado nem atrasado. Ele está preparando o melhor para você, para sua casa, para sua família. Esse é um alerta. Pergunta para si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem melhor. O que Deus tem para ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O seu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Oh, espere firme no Senhor em espírito de verdade. Ele não chega atrasado nem adiantado. Pergunta para si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus quer algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O seu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus. Oh, como nós cremos, meu. Nós bem sabemos que o Senhor é conosco, Pai. Oh, se Deus é por nós, quem será contra nós? Maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente, Senhor. Oh, toda a honra e toda a glória, todo o poder, Pai. Oh, ao único que é digno de receber, venha com a tua unção, meu Pai. A tua unção do alto, meu Pai. Venha nos envolver nessa manhã gloriosa. É o amanhecer na tua casa, são seus filhos na tua casa, meu Pai, te buscando em espírito e verdade, porque no mundo espiritual não há distância. Nós unindo a nossa fé, Pai, crendo, sabendo, meu Pai, que o Senhor prepara o melhor. O Senhor não chega adiantado nem atrasado, meu Pai. O Senhor está preparando, meu Pai, o melhor para nossas vidas e para nossas casas. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Dá glória a Deus, igreja. Diz aleluia. Diz: eis-me aqui, Senhor. Onde eu estaria sem o Senhor? Sem ti nada podemos fazer, mas contigo nós somos mais do que vencedores. Muito mais, meu irmão, muito mais, minha irmã. Espera do Senhor. Oh, Senhor Jesus é o maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus. E Ele confirma
aquela linda salva de palmas em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Meus irmãos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, na graça e na paz de Deus. Vamos para a nossa palavra. Pode sentar, fique à vontade em nome do Senhor Jesus. Nós estamos estudando a saga de Josué. Nós estamos lá no Números capítulo 27. Vai lá no versículo 18. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Nós já estudamos isso na semana passada, vamos recapitular aqui para entrar nas matérias novas. Números é fácil, Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Agora entrou. Amém? Olha o que diz aqui no versículo 18. Josué é designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem que há o Espírito Santo, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão, e conforme o seu dito entrarão, eles e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos, e lhes deu mandamentos, como o Senhor lhe ordenara pelas mãos de Moisés. Irmãos, tudo no Senhor é com ordem e com decência. O que Deus tem preparado para nós, não dá para se imaginar, irmãos. Aqui o Josué, ele estava lá na presença do Todo-Poderoso Deus, estava ali fazendo a vontade do Todo-Poderoso, quando o Moisés pediu para Deus, quando Deus falou assim: você não vai levar esse povo até a terra prometida, você vai olhar para a terra e não vai entrar para a terra. O homem mais manso da terra, que está sempre obedecendo aqui, como nós vimos aqui, e Moisés fez como o Senhor lhe ordenar. 99,99% das vezes nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que o Moisés obedeceu. Mas teve uma vez que Deus ele deu uma outra direção para ele. A primeira vez que o povo ele contendeu por conta de água, Deus falou: Moisés, pega a sua vara e fere a rocha. Ele feriu a rocha e saiu água. Na segunda vez que o povo contendeu, Deus ele deixou bem claro: Moisés, agora você vai pegar sua vara, mas não vai ferir a rocha, Moisés. Você vai falar a rocha. Vai falar a rocha. Mas o Moisés, em vez de falar com a rocha, falou com o povo, virou as costas para a rocha, e depois ele voltou para a rocha e feriu a rocha uma vez e mais outra, representando todas as vezes que nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós estamos virando as costas para a rocha da nossa salvação, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. Deus ele não poupou Moisés. Moisés não ia entrar, então ele falou assim: Senhor, quem vai me suceder? E aqui Deus ele prometeu para Moisés quem seria o sucessor. Seria esse homem que nasceu Oséias, que nasceu salvo, que nasceu salvação. Como se o homem pudesse salvar-se a si mesmo. Nada que o ser humano possa fazer, ele vai poder alcançar a Deus. Ele não vai, irmão. Ele até tenta. A religião é isso. A palavra religião significa religare, né? O homem tentando se religar a Deus através de meios próprios. É impossível.
É impossível o homem se religar a Deus por meios próprios. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu fora da palavra. Não tem como cortar caminho, pegar atalho, meu. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e homens. Não tem Maria, não tem João, não tem Joaquim, não tem Beltrano, não tem Silcano. Não tem, é Jesus o único mediador. Foi ele que veio por nós, ele que morreu, foi o único que morreu por nós, e ele ressuscitou e vive para sempre. Ele é o primogênito dos mortos. Os demais morreram, irmão, e estão aguardando o juízo do Senhor, irmãos. Como nós temos que estar preparados. Semana aqui foi luta para mim. Domingo passado, ao chegar aqui do culto da noite, em casa, né, por volta das 9 horas da noite, mais ou menos isso, né, de acaba umas 8 aqui, umas 9 horas da noite, cheguei na minha casa, né, veio uma notícia uma grande amiga nossa, né, que o filho dela, inclusive, é nosso irmão em Cristo, Rafael, né, a dona Rosa havia entrado em óbito, mas uma pessoa que há poucos dias nós tínhamos visto, a minha mãe mesmo tinha visto ainda menos tempo que eu, mas na quarta-feira, irmão, passou mal, fez o exame do Covid, mas tudo bem, foi ficar para casa, mas no sábado à noite, passou mal novamente, o filho foi levá-la para o hospital, ela ficou internada, chegou no domingo, por volta da 1h da tarde, ela não quis ficar, estava um pouco melhor, e liberaram, deram alta para ela. Quando foi 4 e pouco da tarde, ela passou mal de novo. Quando veio a ambulância para socorrer, para levar de volta para o hospital, chegando no hospital já tinha entrado em óbito, irmãos. Se cuidem, povo de Deus, se cuidem. Você que fuma, ela foi tabagista a vida toda, cremos que estava na presença de Deus, falamos do amor de Cristo para ela. O próprio marido dela, o saudoso marido dela, fazem 6 anos que ele foi recolhido para a glória de Deus. O irmão dele, o irmão Samuel, foi uma das primeiras pessoas que falou do amor de Cristo para mim. O irmão do Daniel, que era o esposo dessa dona Rosa. Na oportunidade, eu fui fazer uma visita para ele numa UTI, ele lá todo entubado também naquela época. Eu levei ele a Cristo e algumas horas depois veio a notícia que Deus tinha recolhido ele. Deus sabe tudo, irmãos. Nós temos que crer até o fim. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. E aí vem aquela correria, irmãos. Ó, isso aí foi assim, né, na tarde do domingo. Aí ele foi correr atrás dessa parte, né, burocrática, que além de tudo tem que, para fazer um sepultamento não é fácil não, irmão. Tem que correr atrás de documentação, não sei o que, para onde que vai, que isso, aquilo, outro. E aí marcaram com ele de ir lá reconhecer o corpo lá no hospital. E aí quando eu falei com ele que ele ainda ia reconhecer o corpo, eu me encontrei com ele, eu entrei por baixo, né, no necrotério, e ele veio por cima. Aí nós chegamos praticamente junto lá na hora para reconhecer o corpo da mãe dele, né? Irmãos, o negócio está triste. Fico alerta aí em nome do Senhor Jesus. Não tem despedida, é uma pessoa só. Ela tem um outro filho que infelizmente também, né, o Marcos, estamos orando, irmão, Marcos, para ele que se recupere do Covid também. Esse menino nem pôde se despedir da mãe, não pôde olhar, não pôde reconhecer, não pôde nada. Ali na hora, ali eu estava junto, né, nós reconhecemos o corpo da dona Rosa ali junto. Ali o rapaz só pegou um plástico cinza, lacrou, pediu ajuda para nós não ajudamos a colocar lá dentro do caixão, lacramos o caixão. Me ajuda a colocar no carro, ajudamos a colocar lá no carro funerário. Ele já foi, já tem que sepultar, já foi direto lá pro cemitério. Nós fomos atrás, chegando lá e já estava esperando, pedimos 1 minuto, né? O Rafael pediu 1 minuto para poder comprar pelo menos uma coroa de flor lá, né? Para colocar ali, né, uma homenagem para a mãe dele, irmãos. E nós fomos descendo, orando, cantando ali, e vários rapazes, irmãos, os coveiros hoje são todos jovens. Tinha uma meia dúzia de coveiros nesse cemitério, qual foi? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus ter força, porque deve ser difícil. É um atrás do outro. Tinha uma meia dúzia, tudo jovens. Se eles tivessem uns 20 anos, era muito. Abençoe a vida deles lá também. Cantamos um louvor, fizemos eu e ele. Não teve despedido, não teve ninguém, irmão. Uma mulher que conhecia muitas pessoas mesmo. Não dá, irmãos. Misericórdia, tem que se cuidar, meus amigos.
Tem que entender que essa doença é uma doença grave, tem que se conscientizar. O vírus tem que parar de circular, irmãos. As medidas governamentais para isso, irmãos, eles não sabem o que fazem, irmão. Mas você tem que fazer. Se não precisar sair, não saia. Ô pastor, o que você está fazendo aqui na igreja? Eu estou aqui, irmãos. A igreja é considerada um serviço essencial perante a Constituição, e até o governador que está se levantando contra a igreja aí, ele também no decreto falou assim: o serviço da igreja é essencial, não vai ter culto presencial, não vai ter, mas pode haver atendimento na igreja, e os pastores podem gravar a live, o que a gente está podendo fazer para chegar na sua casa, irmão, para você se sentir no ambiente. Mas se houver um decreto lockdown verdadeiro mesmo, fecha a igreja, mas feche tudo. Tem lugar que já fechou o supermercado, irmão. O mercado só vai fazer entrega. Mas tomara que quem está pedindo entrega, o supermercado está pedindo entrega de coisas que são essenciais. Comida, pão e água. O Senhor Deus, Ele deixou desde o princípio escrito: não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão. E a água está garantida, que é o que nós precisamos. Está aí as pessoas saindo para comprar o que não precisa. Alguns empresários, não sei o que tem na cabeça. Não é serviço essencial? Hoje em dia tem aí, ali permitiu que houvesse a suspensão de contrato. Suspende o contrato dessas pessoas. Como o governo aí viu que ninguém estava suspendendo nada, tem pessoa trabalhando escondida em escritório, tem pessoa trabalhando escondida dentro de loja, tem pessoa trabalhando escondida em início, aquilo, outro. Foi decretado aí, vai ter os feriados vão ser todos adiantados. Mas mesmo esses feriados adiantados, tem gente que não tem consciência. Não tem consciência, obrigando seus funcionários a entrarem em transportes públicos, irem trabalhar, sendo que está proibido. O que não é essencial não é para funcionar. Tem que ser o trabalho tem que ser feito em loco, tem que ser feito lá como se diz, no home office, né? A pessoa trabalha de casa, quando der para trabalhar de casa, pronto. Porque senão o vírus vai continuar circulando, as pessoas não estão entendendo. Estão entendendo? Fecha tudo, mas não fecha o supermercado. Mas deixa vendendo tudo que não é essencial no supermercado, mano. Não vai dar certo. Não vai dar, mano. Não tem jeito. Aí a pessoa não tem um distanciamento, o mercado pega aqui, pega aquilo outro, qualquer distração, a pessoa está pegando. Obrigatório usar a máscara, mas foi comprovado que o coronavírus é um vírus que pode pegar pela mucosa do olho, e pasmem, talvez até pelo ouvido, irmãos. Então se a pessoa não sai com o tampão do ouvido, e não adianta não usar óculos não, viu? Porque óculos o vento passa. O certo seria aqueles óculos de mergulho, tá? Um óculos de mergulho para tampar, que está vedado. E aí a máscara. Aí você está protegido na rua, irmão. Mas a máscara que você usa, se dá para sentir cheiros, se alguém passou um perfume, passou um desinfetante, ou um cheiro ruim, e você sente o cheiro, você não está protegido de vírus. Por quê? Porque as moléculas do odor são maiores do que um vírus. Então, se passa a molécula do odor, você sente o cheiro, o vírus talvez está entrando também pela sua máscara. O negócio é você só sair se for necessário. Isso que a população tem que entender, irmãos. Os países conseguiram fazer um lockdown sério, lá no começo, irmão. Hoje talvez estão aí quase saindo já da pandemia, irmão. Mas aqui levaram tudo na brincadeira. Nosso presidente, Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus, que Deus o dirige. Nós oramos por todo o presidente, de todos que estão em eminência, pelo governador, pelos prefeitos, que é necessário orar mesmo por eles, para eles terem direção. Ele decretou em fevereiro do ano passado. Não estou falando bem nem mal aqui, não sou de direita nem de esquerda, sou do alto não. E decretou estado de emergência por conta do Covid em fevereiro. O primeiro caso só ia ser diagnosticado no Brasil em março, mas teve carnaval. Aí chegou esse ano, não teve o carnaval, os desfiles de carnaval, mas os bares estavam lotados pelo Brasil afora, irmão. O resultado está chegando aí, irmão. Está chegando, os resultados estão chegando. Semana que vem é a Páscoa, né? Não é? Se fala daqui a 2 semanas, não é isso?
2 semanas é a Páscoa, Sexta-feira Santa. É isso mesmo, sem ser essa, na outra. Irmãos, se não for da sua casa, é família, não se reúnam. Não se reúnem, irmãos. Espera um pouco. É esse tipo de atitude que faz com que o vírus ele continue circulando. E mais, vírus é uma coisa tão maligna que não tem vida. Eu sei se você sabe. Vírus não é que não uma bactéria, que ali aquela célula tem como se fosse uma vida, um coraçãozinho ali, uma vida. Então você entra com antibiótico e mata, né? Uma bactéria mais forte vai demorar mais, vai ter que entrar com antibiótico mais forte, mas uma hora a pessoa se vê livre daquela infecção. Agora uma virose não, irmãos. Virose não tem nem vida, é uma coisa tão maligna, tão minúscula, irmão, não tem explicação, que ela não tem vida. E como que você mata o que não vive? Você trata com um retroviral, que nem tem a vacina que pode te proteger, e você já vai ter um anticorpo. Se você, quando chegar, você vai pegar a doença, mas ela não vai te fazer muito efeito, porque vírus é vírus. E mais, quando ele pega um corpo mais forte, ele fica mais forte, para tentar atacar aquele corpo. E quando aquele corpo que era mais forte, pegou aquele vírus, ficou mais forte e pega uma pessoa mais fraca, arrebenta a vida daquela pessoa, ele vai mutando. É como a gripe. Todo ano a pessoa precisa tomar uma vacina de gripe, porque todo ano uma gripe é diferente, ela modificou, ela ficou mais forte, irmão. E agora o coronavírus, a tendência é essa, irmão. Está saindo essa primeira vacina, irmão, mas provavelmente, irmão, se não acabar mesmo com o coronavírus, vai ser igual mesmo a campanha da vacina da gripe. Todo ano vai ter que tomar um reforço, porque o reforço não é o da mesma vacina, é da nova cepa que chegou aí da gripe, e pode ser que seja para uma nova cepa também do corona. Mas a gripe, por quê? A pessoa não para dos seus afazeres, mas nesse caso, essa doença, ela é bem mais grave que uma gripe comum, porque ela ataca mesmo lá a imunidade da pessoa. Tem pessoa que tem vários tipos de sintomas diferentes, e mais, né? Ela é uma síndrome aguda respiratória, que só por si só já mata. Uma síndrome aguda respiratória já mata. Imagina uma síndrome aguda viral nova, de uma cepa de SARS, que é o Covid. Misericórdia. Misericórdia. Aqui são promessas de Deus. Deus está prometendo aqui, ó. Pode falar para o Josué que ele vai ser o seu sucessor. O que Deus ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas tem gente procurando nas coisas que Deus não prometeu. Tem gente se frustrando com aquilo que ninguém falou para ele. É só um achismo, um sentimento. Irmãos, o que você sente, irmão, o que você pensa, aquilo que você sofre, a sua dor, o seu desespero, irmão, não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é você estar no centro da vontade de Deus. Deus ele não tem compromisso com o desespero, ele tem compromisso com a palavra. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Exatamente. Jeremias 1,12. Então você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Será que você ama seu pai, está levando, está arriscando levar um coronavírus para sua casa, só porque você é um jovem? Que você tem que viver? Vai ter muito tempo para viver depois que passar isso. Crê em Deus, mano. Cumpre os mandamentos. A lei de Deus não é pesada para aquele que obedece. Então você obedece a lei de Deus e obedece a lei dos homens. Fica tranquilo, daqui a pouco esse momento vai passar. Mas se continuar circulando, talvez nós somos uma voz na multidão, irmão, mas várias vozes na multidão clamando, mas é isso que vai fazer o vírus circular, irmão. O povo de Deus reunido ora, irmão. Deus ele responde a oração, ele responde, mas a nossa oração é em Cristo, que Jesus ele sempre pedia: Senhor, que seja feita a tua vontade. Se for para aumentar os números de salvos, de convertidos, irmão, Deus sabe tudo, irmãos. Doença não é vontade de Deus, é permissão de Deus, irmão. Por isso que nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus para cumprir, porque é nela que o Senhor vela para cumprir na nossa vida também.
Deus se manifestará, o Filho se manifestará a ele. Exatamente. Vai manifestar o quê? Com poder, irmão. Aquele poder da criação que criou tudo do nada. Para pensar, um Deus que criou tudo do nada, o que ele não pode fazer, irmão? Ele pode sumir com esse coronavírus em toda a humanidade, em todo o tempo, em um só segundo. Mas tem que estar preparado, irmão. A população tem que estar preparada. O Moisés aqui não foi poupado. Será que a população está preparada mesmo para viver sem o corona hoje? Para amanhã voltar a fazer festa profana ao maligno? Está se reunindo em lugar que não se pode? Está tendo intimidade onde não se deve ter intimidade? Intimidade é só para o casal casado e dentro da natureza? Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Nós estamos vendo que tudo que tem acontecido é por causa da afronta que toda a população mundial, toda a humanidade tem feito a palavra de Deus, que não querem saber da palavra. Deus é fiel para cumprir, irmãos. Aí a pessoa fica com palavra de ser humano, fica lá com dogmas e preceitos humanos, dogmas e preceitos religiosos, e não procura saber o que está na palavra de Deus, irmão. O que está na palavra de Deus vai se cumprir, irmão. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir. É só você saber esperar no Senhor. Seja bereano, irmão. Tudo que te derem, procure saber se está na Bíblia. Pega a sua Bíblia agora, vamos lá para Isaías, capítulo de número 44. Isaías 44. O versículo é o 24. Isaías é fácil também, não é muito difícil, porque você chega no meio da Bíblia, você encontra os Salmos ou os Provérbios. Depois de Provérbios vem Eclesiastes, Cantares, Isaías, são pertinho, o primeiro dos grandes profetas. Porque ele é grande, porque ele é grandão? Não, mas é porque o livro dele acabou sendo um pouco maior. É o profeta messiânico, o príncipe dos profetas. Por que príncipe? Porque ele era primo de rei, ele era sobrinho de rei, irmãos. Olha só que bênção em nome do Senhor. E foi o profeta que mais falou de Jesus, e tudo que ele falou do Messias se cumpriu plenamente em Cristo. Olha o que diz o versículo 24, Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Amém, irmãos? É desde o ventre. Quando há concepção já é a vida. Tem gente que brinca com isso. Uma pessoa que faz um aborto, irmãos, provoca um aborto, irmãos, ali é um homicídio, não matarás. Mas geralmente a pessoa que faz isso, mas já não tem temor nenhum pelo Senhor mesmo. Geralmente um casal casado não vê a hora de ter filhos, e ter mais filhos e mais filhos, irmão. Geralmente aqui não podia ter filho, que acaba mesmo tendo uma gravidez não planejada, e depois não tem compromisso mesmo um com o outro, já ficam com medo, porque não sabe nem o que faz da vida mesmo, não querem saber de Deus, e acabam mesmo acabando com aquela vida inocente. Claro que esse feto, né, ele foi recolhido para a glória de Deus, mas, irmão, cuidado, desde o ventre o Senhor já nos conhece, desde o exato momento da concepção, ali já há vida, irmão. Não fica aí com a conversa fiada que fala lá que é só depois do terceiro mês, quarto mês, só depois que nasce. Mentira de Satanás. Desde o ventre, desde a concepção, o Senhor ele já nos conhece. Olha o que ele diz aqui: eu sou o Senhor que faço todas as coisas, e que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Amém, meu Deus? Para o Senhor nosso Deus uma linda salva de palmas. Amém? É isso mesmo, mesmo. É o Senhor mesmo que continua expandindo tudo, irmãos. A ciência comprova, irmão, que Deus ele criou tudo do nada. Ao que eles chamavam antigamente de Big Bang, hoje a ciência, os cientistas, mesmo entre aqueles mesmo que eram totalmente ateus, adversos a uma ideia de que existia um ser superior, se curvarem, que existe um ser superior, e chamaram o Big Bang de partícula de Deus, se você não sabe. Mudou o nome, ó. Mudou o nome.
E é a partícula de Deus, sim, do Todo-Poderoso, porque ali houve uma engenharia inteligente, irmão. As coisas não vão surgindo do nada, uma explosão não surge de nada, que vai surgindo as partículas, vai se juntando ali, vai formando planetas, vai formando estrelas, vai formando vida, que nem aqui na Terra. Vida é só na Terra, formando água, que os seres são todos complexos, desde uma pequena plantinha, uma bactéria, olha o vírus, até um ser humano. Os médicos, por mais que eles estudem, eles fazem ideia de como funciona, eles sabem o que as coisas no nosso corpo ele faz, o que o fígado faz, como que ele ali filtra as coisas, como que ali o pâncreas, o que ele faz, mas como que a insulina é criada no nosso corpo do nada? Como o suco gástrico é criado no nosso corpo do nada para fazer a digestão? Como mesmo que tudo que nós consumimos acaba mesmo na digestão, vai para o sangue e dá todo o nutriente que nós conseguimos. Eles conseguem observar, mas não conseguem explicar, porque a vida é um milagre, irmão. Desde a concepção, a vida é um milagre. Deus criou tudo do nada, e tudo que Ele criou continua se expandindo, e Deus, Ele é tão grande, e Ele está em todos os lugares, mas se você deixar, Ele habita em ti. Ele é o tamanho de todo o universo, mas se você deixar, Ele habita na sua vida, completa todo esse espaço vazio que está na sua vida. Jesus, Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta do coração, eu entro, faço morada. Aquela pessoa ceia com Jesus e Cristo com ele. Imagina você cear com Cristo todos os dias da sua vida, irmão. É Ele que te convida. Ou seria a coisa mais maravilhosa. Ele já deixou a palavra, é na palavra que você vai cear todo dia. Você ouve a palavra gera fé. Se você estiver andando fora do caminho, a própria palavra te convence do pecado, para você se arrepender, e o sangue de Cristo te lava dos seus pecados. É o propósito dessa campanha do domingo, para primeiro tu, depois toda a sua casa, você levar a salvação da sua casa e da sua família. Deus é o mesmo, Ele é o Criador. Estamos aqui, ó. Eu estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Ele criou tudo do nada e continua se expandindo tudo que Ele fez e criou. O que Ele não pode fazer? O que nós não cremos. O que Ele não pode fazer? Aquilo que nós não nos preparamos. Ele não chega nem adiantado nem atrasado. O louvor do nosso irmão saudoso, que ontem foi para a glória, irmão, foi recolhido no céu, irmão. Deus vai fazer acontecer. O seu inimigo não vai entender. A pessoa às vezes pergunta, né? Que faz um tempo que a pessoa clamou, que ela até chorou, mas parece que a vitória nunca vem. Está chegando, irmão. Só esperar no Senhor, a vitória já está chegando. Se findar aqui na terra, vai continuar lá no céu, aleluia. Exatamente, irmão. Aí alguns se perguntam onde está Deus, né? Que tantas coisas boas prometeu. Está aqui, são 35 mil versículos, 30 mil promessas, meu. Mas parece que essas coisas nunca vêm. Não é porque as coisas não vêm, é você que não veio para Cristo. Talvez você tenha até passado pela igreja, mas não chegou a Cristo, irmão. De buscar sério o Espírito Santo, de parar de ficar com intriga, com coisa pequena, irmão, que quer lá quando está namorando, noivando, fecha os olhos para as coisas erradas que ali o seu futuro cônjuge está fazendo. Não tem problema não, quando casar eu mudo. Não vai, mano, não é depois de casar que vai mudar, não é. Na verdade, você tem que avaliar bem mesmo o namoro e o noivado, que é para isso, não é para se tocar. Vocês são um templo do Espírito Santo, vai dar conta a Deus, irmão. Não é para ter intimidade, é para se conhecer espiritualmente, para ver onde que você está entrando. Para que quando casar, a pessoa às vezes vai ter que virar o rosto para um lado, para o outro, para alguns defeitos do seu cônjuge, senão vocês não vão conviver. A incompatibilidade vai vir, irmão. As diferenças irreconciliáveis viramos. E por quê? Porque o inimigo, ele odeia casamento, irmão. Ele odeia, irmãos. Ele quer destruir, irmãos. Ele quer destruir tudo que Deus criou, irmãos. Mas nele nós vamos entender o que Deus tem preparado para nós. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas se Ele não prometeu, Ele não vai cumprir. Aí fora, um profeta falso pode até estar no altar, viu, irmão? Se ele profetiza 100 coisas e uma se cumpre, ele era aplaudido. Olha, esse cara é bom, hein? Caramba, olha, ele falou e cumpriu, mano. Fácil, irmão. Fácil falar que vai ter um tsunami. Eu posso falar que vai ter um tsunami aí, mas que dia?
Se é de Deus, vai falar o dia, a hora, a data e onde, mano. Se não tem dia, hora, data e onde, mano, é tudo conversa fiada, é chute. Igual os malignos fazem por aí, tem gente que é de Deus que cai nessa. Sentiu no coração e sai profetizando o que Deus não está na Bíblia, irmão. Deus está na... Porque se tivesse, se for uma coisa mesmo, que nem o sol. Tem gente que perguntou quando Jesus vai voltar. No próprio Jesus ele falou: isso nem eu sei, nem o Filho foi revelado, mas só cabe ao Pai. Se algum adivinho, comedor de arroz e feijão tivesse adivinhado, conseguiu mesmo, ele conseguiu mesmo, foi buscar, foi fazer conta, isso aqui, ó, Jesus vai voltar tal dia, pode ter certeza que Deus ia mudar esse dia. Olha o que diz aqui, ó, versículo 25: que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, e que faço tornar atrás os sábios, e transtorno a ciência deles. Acabou, irmãos. Deus vai fazer voltar atrás os sábios. O que é isso também? Um médico é um sábio? É ou não é? É. O cientista é um sábio? Sim, eles estudaram, irmão. Tem a sabedoria humana, irmão, que ele pode mesmo bem intencionado fazer um bom diagnóstico, né? Pedir um bom exame, dar um bom tratamento, mas sábio nenhum, médico nenhum, especialista nenhum, ele tem poder de curar uma única enfermidade, tirar uma única dor da sua vida. Quem faz isso é o Senhor. Mas pastor, eu tomei remédio, mas quem permitiu que os remédios fossem descobertos? O remédio te ajudou, mas quem te curou, quem te aliviou foi o Senhor. Médico não cura ninguém. Médico bem instruído, sábio, que continua se atualizando, ele vai fazer uma boa consulta, ele vai dar um bom diagnóstico, vai pedir uns bons exames, e ali vai dar um bom tratamento, mas ele em si não tira dor e não tira enfermidade. Aqui mesmo Isaías 53 diz: quem tira é o Senhor, porque pelas feridas de Cristo nós somos sarados. Ele tomou sobre ele nossas dores e enfermidades. Ele faz voltar atrás o sábio, mas ele também transtorna todos esses adivinhos. Se um adivinho tivesse conseguido adivinhar quando Jesus ia voltar, Deus ia mudar a data, irmão. Ia colocar uns 1000 anos para frente, só para ele errar. Deus, ele não recebe humano testemunho, nem glória humana, irmão. Sabe esperar no Senhor, que Deus ele tem preparado é para ti, meu. Mas o que ele não prometeu, e como que eu sei que Deus prometeu? Porque você estava ali naquele dia exato, na hora exata, no lugar certo, na hora certa, para ouvir a palavra de Deus. Deus falou ao teu coração na palavra pregada, e veio alegria no teu coração. Deus, ele só fala na alegria do coração, quando você está ali atento, mas você nem vê no culto. Aí acha que Deus está demorado. Demora muito, né? Poxa, não tem paciência não. Aí a pessoa sai procurando em qualquer lugar, mas ela quer a bênção, ela não vai só procurar na Bíblia, não. Ela vai procurar na Torá, vai procurar no Alto Corão, vai procurar nos livros de autoajuda, vai procurar não sei aonde, vai procurar no raio que o parta. Vai acabar acontecendo. Tem que ser fiel a Deus, irmão. Ser fiel até o fim, que receberá a coroa da vida, mano. Diz, cantando, que estou seguindo o Senhor Jesus Cristo, mas na hora de uma luta abandona tudo. Fica com dogma, preceito humano, nem procura saber se está na casa de Deus. Tudo isso vai cair, mano. Moisés está falando lá com Josué. Ô Josué, você é meu sucessor. Deus é fiel para prometer e fiel para cumprir. O que ele começa, ele termina. Olha aqui o versículo 26. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo. É Deus. Deus confirma a palavra do servo. Se ele deu, vai cumprir. Se for algo grande mesmo, vai ter dia, data, hora e local. Vai cair um avião, não adianta. Os malignos do passado ficavam, os brasileiros ficavam, lembra? Chegava fim de ano, ficava esperando, cada canal de TV tinha um adivinho, né? Que ia lá, a irmã talvez não lembre, né? Mas os outros devem lembrar. Cada canal tinha um adivinho que saía, vai morrer um artista, hein? Quem? Qual que era o nome? Quanto artista que tem? Vai cair um avião. Praticamente cai um avião todo dia no mundo, sempre caiu.
Ah, mas vai cair um avião grande. Sempre cai um avião grande por ano. Infelizmente, passou. Mas por quê? Irmãos, são tantos voos, parece que são milhões e milhões de voos, mano. Então uma hora acontece, vai acontecer, irmão. O que acontece é que você tem que estar preparado antes de você entrar no voo, irmão. Porque se for o dia do piloto, pode ser seu dia também. E você tem que estar preparado. Não é verdade? Tem que saber, irmãos. Não tem que ficar com medo. Você precisa ir? Tem que ver se precisa. Ah, eu vou para lá, mas foi na direção de Deus? Consultou primeiro a Deus? A viagem do teu sonho pode virar a viagem do teu pesadelo, irmão. Olha como tem gente ruim nesse mundo, irmão. Ainda há países, irmão, que se diz aí desenvolvido lá no leste da Europa, lá, irmãos. Que misericórdia. Sequestram mulheres, matam os maridos, fazem dessas mulheres escravas sexuais. E às vezes foi lá só para passear, irmãos. Mas tem gente desse jeito no mundo ainda, irmãos. Aqui no Brasil. Tem gente que é ruim. A pessoa sai, talvez, né? Lá do Nordeste, né? Pensando ter a vida aqui em São Paulo. Vou para São Paulo, que lá vai ter emprego. Chega aqui não tem nada. Não tem onde morar. Às vezes vai lá, vai ter que sair lá, estava lá, pelo menos lá no meio do sertão, mas lá no sertão estava pouco, mas um pouco com Deus é o bastante, a pessoa conseguia lá, ninguém chegava lá, irmão. Aí vai morar vai ter que morar no lugar, pedir licença, para arrumar um 3x4 ali, para todas as bandidades, os traficantes daquele lugar, e ainda talvez ficar até na mão deles. Pagar um pedágio para entrar, para sair, a pessoa vai trabalhar para ficar pagando para ele, não paga um aluguel, mas vai pagar para entrar, para sair. Quantas pessoas já passaram e têm passado por isso? E por quê? Porque Jesus ele deixou bem claro, lá no João capítulo 15, irmãos, sem mim nada podeis fazer. Quer um conselho? Nem tenta. Não tenta fazer nada sem Jesus. Se a orientação não foi bem clara, confirmada na palavra de Deus e na alegria do coração, não saia do seu lugar. Não saia. Espera no Senhor. Ele não chega nem adiantado nem atrasado. Ele não vai te dar nada cru e nem torrado. Ele vai cozinhar perfeitamente. Ele vai estar certinho aquilo que ele está preparando. É igual para cozinhar, irmão. Cozinhar não tem segredo. Algumas pessoas, quem cozinha em casa geralmente sou eu. Algumas pessoas falam: você cozinha muito bem, pastor. Sua comida é muito boa, né? As amigas da minha esposa que falam lá, porque eu faço a marmita e às vezes elas dividem com as meninas lá, né? E aí vem lá sempre um elogio. Eu falei: não tem segredo cozinhar, eu não inventei nada. Cozinhar é quantidade e tempo. Claro, eu geralmente tiro um pouco mais de sal das receitas, essas coisas, né? E depois quem quiser sal que coloque, não é verdade? Pessoa que quer, sal é uma coisa que é bom você não colocar muito. Por quê? Se colocar muito você perde a comida, não tem o que fazer. Mas se colocar pouco, quem gosta mais e tem uma estrutura para isso, que o sol deve ser evitado, para você até sentir o sabor do alimento, você coloca um pouquinho mais lá e pronto. Não, mas a comida é muito boa. Quantidade e tempo. Se você não errar na quantidade no tempo, não vai errar. É regra. Uma coisa, a palavra de Deus é regra, irmão. Você segue a regra da palavra de Deus. A fé só vem pelo ouvir, irmão. A fé não aparece do nada. Eu tenho fé que isso vai dar certo. Mas por que você tem fé que isso vai dar certo? Que você é uma bênção? Se você não ouve a palavra de Deus. Não, eu sou uma bênção. Ou falo para alguém: você é uma bênção. Sendo que a pessoa não quer saber da palavra. Talvez você até reclamando esses dias que não está podendo ter culto, irmão. Mas quando voltar ao culto, será que vai voltar? Será que quando tinha culto estava vindo? Não é? Só vem na hora da luta, irmão. Tem uns que só vem na hora que a corda já apertou. Quando a vaca já está lá, já foi para o brejo, nem dá para ver o chifre mais. Ou só a ponta do chifre lá no brejo lá. Já viu a areia movediça? A vaca já bochou lá, já está lá só, já perdeu, irmão. Pode chamar um caminhão de homem lá que não vai tirar aquela vaca do brejo, já morreu. Está muito tarde, tem que ser na hora que ela começou a afundar o pé, tem que alguém ir lá e puxar. Mas tem gente que deixa ela ir, deixa ela ter que beber água. Vai indo. Daqui a pouco a vaca foi pro brejo, a corda apertou, a água subiu.
Ou a água está subindo, tem que fazer alguma coisa. Daqui a pouco a água já está passando do teto. E é a hora que a pessoa, alguns vão acordar, irmãos. Fica com a palavra de Deus, irmão. Ele vela sobre a palavra para cumprir, irmão. Ele não tem compromisso com o seu desespero, com o seu achismo, com a sua vontade, com a sua necessidade. Ele tem compromisso com a palavra dele. Quando você se põe para ouvir a palavra de Deus, ele vai gerar alegria no seu coração. Você vai estar ali no centro da vontade de Deus. Não é pegar correndo, irmão. Por exemplo, um culto. Um culto é o culto quem dirige é o Espírito Santo. A pessoa que quer tomar pó da bênção, irmão, ela tem que participar do culto. Ela vem, participa do louvor, presta atenção na palavra, se possível for, anota a palavra, né? Depois ela cumpre aquilo, ela busca. Na hora da oração, ela vai fazer uma oração da fé, não uma oração só com fé, porque toda oração é feita com fé, mas a maioria das pessoas tem uma fé mental, é um achismo, uma necessidade, até uma esperança que é algo bom, mas a esperança não é fé, irmão. É algo que a pessoa só espera, irmão. A fé é o firme fundamento daquilo que você espera. Não é só o que você espera. É o firme fundamento porque veio, porque você ouviu a palavra. E a prova, é prova do que você não vê. Você já sabe que já está acontecendo na sua vida. Exatamente. E chama a existência as coisas que não são, que ainda não existem, como já se fosse. Então a pessoa tem uma alegria tão grande que ela já sabe que já está acontecendo, irmão. Outra coisa, meu amigo, se você está esperando alguma coisa de Deus, se você está esperando algo acontecer na sua vida, para você se alegrar, nem de Deus, nem crente você é, porque o crente se alegra antes, o crente se alegra com a promessa, não com aquilo que aconteceu. Depois que acontecer um fato, fé chama a existência, as coisas não são como já se fossem, também é um fato. O crente, ele já tem aquilo que ele espera no Senhor, que gerou alegria no coração como um fato. Ah, pastor, se isso acontecer na minha vida, se fulano se converter, se fulano fez isso, se fulano abandonar a droga, se fulano vier para a casa de Deus, se tiver aquele emprego, se tiver aquele carro, se tiver aquele salário, você é a pessoa mais feliz do mundo. Você pode ser a pessoa mais feliz do mundo quando você receber, mas crente você não é. O crente já está alegre agora, sabendo que Deus é fiel para prometer e é fiel para cumprir. Exatamente, olha aqui, eu sou o que confirma a palavra do seu servo e que cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificada, e eu levantarei as tuas ruínas. Quem diz às profundezas, seca-te, e eu secarei, e aos teus rios. E quem diz de Ciro, é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo, também a Jerusalém se edifica, e ao templo funda-te. Amém, por Deus? Exatamente. Deus, ele fundamentou tudo na palavra. Ele, o próprio Deus, ele fez tudo pela palavra. Se nós vemos lá na criação, no Gênesis, Deus e disse, e no princípio a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. Deus usou a palavra, ele usou a palavra, e a luz surgiu do nada. A luz obedeceu, a luz não existia e passou a existir. Olha o poder do nosso Deus, mano. Esse é o poder de Deus, mano, que está disponível a cada um de nós em nome do Senhor Jesus, mano. É o poder da criação, que criou tudo do nada, irmãos. Tudo do nada. Haja luz, ele usou a palavra é o que? O verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai, e todos quanto o receberam, deles os poderes de serem chamados de filhos de Deus, os que creem no seu nome. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos dar uma paradinha aqui, vamos louvar ao Senhor. Graças a Deus. Isso, vamos pôr de pé na sua casa também. Tomara que você tenha uma sala grande aqui, porque agora nós vamos lá para Canaã em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu estou caminhando, tchau, para Canaã. Eu tenho a promessa.
me fez. Que o Senhor me fez. Eu estou caminhando. Eu estou caminhando para Canaã. Para Canaã. Eu tenho uma promessa. Quem te fez? Eu tenho uma promessa. Que o Senhor me fez. Vira para lá e anda. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa que Deus me fez. A Nova Jerusalém. Jerusalém. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho uma promessa que Deus me fez. A Nova Jerusalém. Não. Minha visão não está aqui. Eu procuro estar lá. Eu procuro estar lá. Na Nova Jerusalém celestial. A volta da vitória. Nos encontrar. Minha visão não está aqui. Eu procuro estar lá. Eu procuro estar lá. Na Nova Jerusalém celestial. Nós vamos nos encontrar. Pega a sua caminhada. Eu vou seguir a Jesus Cristo. Eu vou para Canaã. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa que Deus me fez. A Nova Jerusalém. Isso. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho a promessa que Deus me fez. A Nova Jerusalém. Aponta para onde você vai. Sai do chão. Eu vou para Canaã. 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 Eu tenho uma promessa que Deus me fez. A Nova Jerusalém. E pro nosso querido amado Senhor Jesus. Aleluia. É isso mesmo. Nós vamos para Canaã. Amém? E é aquilo que nós estamos aprendendo, que quando Moisés tirou o povo lá do Egito para levar para Canaã, irmãos, Deus deu a promessa. Se ele fez a promessa, ele era fiel para cumprir. Mas por que alguns não entraram? Porque não obedeceram, irmãos. Não obedeceram. Deus é fiel para cumprir. Se algo não acontece, o problema não está em Deus. Deus é Deus. O problema está naquele que não ficou firme nas promessas. Quando o Moisés ia tirar o povo com o braço forte lá do Egito, Deus ele prometeu, falou das pragas, alertou o faraó, e depois não cumpriu. As pragas todas se cumpriram, irmãos. Que Deus promete, ele é fiel para cumprir. Se algo não acontece, maldição sem causa, ela não se cumpre. Pega a sua Bíblia agora, vai lá em Deuteronômio capítulo 1. Pastor, onde fica isso? É o vizinho do Números lá. Nós já fomos em Números. O próximo livro é o Deuteronômio. O resumo da lei, segundo a lei. O que diz a lei, significa essa palavra bonita, Deuteronômio. O versículo pode ir direto para o 21. Deuteronômio 1, 21. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, quinto livro, o último livro do Pentateuco, também chamado de Torá. Sabia? Já está aprendendo, tá vendo? Pentateuco, Torá, a lei. É o nome desses 5 primeiros livros aqui da Bíblia Sagrada. E eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti, sobe e possuía, como te falou o Senhor, Deus de seus pais. Não temas e não te assustes. Amém, pastor? Alguém calculou que existem na Bíblia 365 vezes não temas, porque Ele é contigo. Amém? Se Deus é fiel para prometer, Ele é fiel para cumprir. Talvez em algum momento você não sinta a presença de Deus, irmão.
mas você não é o que você sente. Você não é o que você aquilo que você pensa. Você é o que você crê. Então você crê na presença de Deus, a presença de Deus vai estar ali, irmãos. Mas quando você não crê na presença de Deus, é a hora que o inimigo ele vem. Você não está sentindo e você não está crendo, aí que ele vem para te levantar, irmão. Aí que ele vem para te rastejar, para dar uma rasteira, para te derrubar. Então, irmãos, você não é o que você sente, você não é o que você pensa, você é o que você crê. Creia na presença de Deus. Por mais que em alguns momentos, numa luta, você nem sinta. Você está sentindo até uma dor. Você está se sentindo só. Mas creia, que Ele é fiel para cumprir. Ele está falando que essa terra aqui é para você entrar, mas o Moisés não vai entrar. Versículo 22. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem resposta por que caminho devemos ir e a que cidade devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens de cada tribo, um homem de cada uma. E foram-se e subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos lá trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus, porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandato do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e disseste: porquanto o Senhor nos aborrece, e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é esse povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espantei, e não os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva um filho, por todo o caminho que andastes até chegares a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos devereis acampar, de noite no fogo, para mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa maligna geração verá essa boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra que pisou, e darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor indignou-se contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrarás. Esforça, porque ele a fará herdar a Israel. E os vossos meninos, de que disseste, por presa serão, e os vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, e pelo caminho do mar
Vermelho, por ordem do próprio Senhor, aqueles que saíram lá do Egito, com a idade de mais de 20 anos para cima, que já tinham conhecimento, já tinham ali, né, consciência, né, que já tinham saído da inocência, irmãos, que murmuraram contra o Senhor, não entrariam, nem veriam a terra prometida, nem veríamos, salvo o Josué e o Calebe. O Moisés, ainda que era o líder, era o libertador, o legislador, ele iria olhar a terra, mas não ia entrar na terra. Por quê? Porque eles ultrapassaram e traspassaram a palavra de Deus, ultrajaram a palavra de Deus. Deus é fiel para prometer e é fiel para cumprir. Alguém calcula que esse trajeto aqui dava para ser feito em 40 dias, mesmo com pessoas idosas. Mas eles demoraram 40 anos para serem purificados no deserto. Deus, ele prometeu, vocês vão para Canaã, você vai para Canaã. Eles não tinham nada nem que ter ido espiar. Tem coisa que às vezes você não deve espiar, mas tem que aguardar no Senhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Será que já colocaram uma placa de venda? Aquela casa tem dono. Aquele carro tem um dono. É gente que fica assim, dessa maneira, perdido, querendo algo que Deus ainda não prometeu, ou querendo dar uma forcinha para Deus. Alguém está tendo problema no relacionamento, né? Por exemplo, e é de Deus. Está tendo problema, né? Vários tipos de problema pode ter na intimidade de um casal. Aí tenta dar uma pimentada. Vamos assistir aquele filme picante, né? Quem sabe dar uma... Está tentando dar uma forcinha, meu. Misericórdia, está se aquecendo no fogo do inferno. É exatamente essa mudança do nome do Oséias, que é salvo. Como se a pessoa pudesse salvar a si mesmo, como aquela pessoa que aceitou Jesus como Salvador, foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito, se ela não pudesse ficar fora, irmão. Tem gente que crê nisso, uma vez salvo para sempre. Uma das maiores mentiras, que foi um grande mesmo, né, dos reformistas, né, foi João Calvino que falou isso, e está cheio de igreja calvinista acreditando nisso, que só a pessoa de fazer parte daquela igreja, ela já está salva, irmão, não precisa fazer mais nada. Ela vai lá de vez em quando, participa daquele clubinho social, não precisa se encher do Espírito Santo para beber, para fumar, para usar droga, para fazer o que for, para atrair a mulher, para tudo. Uma vez salvo para sempre. Ela aceitou Jesus, batizou nas águas, já está tudo certo, está tudo errado, irmão. É aquele que perseverar até o fim, é esse que vai receber a coroa da vida, e cada dia vai ser de luta, que o inimigo ele te odeia, irmão. Ele brama ao redor como um leão buscando a quem possa te tragar, e está querendo te tragar. O povo quis dar uma forcinha para Deus. Vamos dar uma olhada lá, essa terra que Deus está falando que é boa, se é boa mesmo? Verdade, todos os 12 confirmaram que a terra era boa, que emanava leite e mel, mas 10 deles só olharam o problema, irmão. Só olharam que tinha gigante, que tinha fortaleza, que tinha isso, que tinha um prédio, que tinha aquilo com o outro. Não olharam. Esse é o problema de você querer dar uma forcinha para Deus. Esse é o problema, você vai querer dar uma forcinha para Deus, que não precisa, Deus não precisa de forcinha. E Ele também não vai te dar uma forcinha, você que vai fazer dele a força da sua vida, amém? Lembra o Salmo 27? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A força da minha vida, de quem me recearei? Quando você não tem essa força na sua vida, você quer dar uma forcinha. Deixa eu dar uma olhada se é de verdade o que Deus está falando. Deixa eu dar uma olhada se vai se cumprir. Se Ele é fiel para prometer, Ele é fiel para cumprir. Você não tem que dar uma forcinha. Essa forcinha que foram tentar dar para Deus, fez com que todos os israelitas, todo o povo de Deus, que saiu do Egito com 20 anos para cima, salvo Josué e Calebe, nem entraram na terra prometida. O Moisés, o legislador, o libertador, olhou e não entrou. Irmãos, Deus não poupou Moisés. Fica com a palavra, não tenta dar forcinha para a palavra. Deus é Deus, Deus é fiel para prometer, Ele é fiel para cumprir. É o que nós estamos estudando. Seja de Jesus, o Yeshua, a palavra de Deus, o Senhor que salva. É na palavra que você vai encontrar a saída para tudo na sua vida, porque a palavra salvação é uma palavra inclusiva, que tem a cura, que tem a libertação, que tem o livramento, que tem a prosperidade, que tem o perdão, meu. Que você ser resguardado, tudo que você precisa está na salvação. Alguém pode procurar uma proteção, colocar uma cerca de arame, andar em carro blindado, irmão. Não, irmão, se alguém quiser, manda uma bomba atômica lá. Eu quero ver o carro blindado, não sobra nem areia, irmão. Se quiser te pegar mesmo.
Ah, moro numa fortaleza hoje em dia, uma fortaleza. Uma fortaleza, essas bombas que os seres humanos fizeram hoje, aí não sobra nada. Não dá proteção hoje contra as coisas do maligno que o ser humano já criou aí, irmãos. Essas bombas de destruição em massa, misericórdia, que coisa terrível. Como que pode um ser humano, às vezes, querer matar outro semelhante, às vezes por causa de uma intriga? Mas é igual aqui no nosso país, que não tem guerra, não tem maremoto, não tem terremoto, não tem nada, mas o outro quer matar o outro só porque o outro trabalhou e tem um celular, tem um carro, tem um emprego. Mas ele tem porque foi se esforçar, pastor, mas tem gente, né, que não teve oportunidade, irmão. Mas tem muita gente que também nasceu sem oportunidade, talvez com menos oportunidade, e foi atrás, irmão. Se a pessoa for atrás, irmão, ela consegue, irmão. Nunca foi visto um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Se está passando por luta, porque talvez não seja justo, como esse povo não foi justo e padeceu no deserto, que dá uma forcinha para Deus. Deus, imagina, olha como Deus tirou lá daquela terra de escravidão, 400 anos de escravidão, foi, abriu o mar, mandou as 10 pragas no Egito, durante o dia, imagina no deserto, calor que é um deserto, dizem que esse deserto lá pode chegar a 50 e até perto de 60 graus por dia. Meu Deus, como Deus colocou uma coluna de nuvem durante o dia, irmão. Aquele povo passou ali, ó, só no fresco, ó, e maná do céu. Todo dia de manhã tinha um maná do céu, a pão do céu, para eles comer, que supria todas as necessidades que aquele povo pudesse ter, irmão. E de noite nesse deserto diz que pode chegar a 40 graus abaixo de zero, irmãos. Misericórdia, dá para matar alguém congelado. Mas Deus colocou uma coluna de fogo, irmão, para os aquecer. É cuidado. Esse é um Deus cuidado. Aqui a palavra falou que como um pai mesmo que conduz um filho, irmão. Vai atravessar uma rua, menino, né? E já tinha que fazer isso com meus filhos. Que às vezes você está andando ali com ele, mas vai atravessar, se segura, que quase machuca. Porque moleque dá louca, ele quer escapar, quer correr, e é onde que acontece os acidentes. Mas da mesma maneira que um pai, ele cuida ali o filho num caminho, dessa mesma maneira, Deus ele cuidou desse povo do deserto, e eles não honraram isso. Pula para o capítulo 3, o versículo 21 também. Capítulo 3, do ladinho, isso. Versículo 21. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito, e a estes 2 reis assim farás o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Amém, pois? Essa é a diferença daquele que crê, aquele que não crê, aquele que serve, aquele que não serve. O que crê, ele não vê dificuldade, ele vai e faz, ele começa, ele aprende, ele vai para cima, ele vai ficando firme mesmo, ele não se abala mesmo, ele chama a existência as coisas que não são como já se fosse, porque ele sabe quem é que luta por ele e quem é que vence por ele, aquele que nunca foi derrotado. Mas aquele que não crê, ele fica sempre ali, não dá, sou tão frustrado, eu ganho tão pouco, ninguém me reconhece, parece que Deus não vai com a minha cara. Você que ainda não foi com a cara de Deus. Olha o versículo 23. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que deixes passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais desse negócio. O Moisés continua insistindo. Com 120 anos ele queria: Senhor, uma vez que eu errei, deixa eu entrar na terra prometida. Irmãos, Deus não ouve a pecador. O Senhor não ouviu, irmão.
O senhor não ouviu. Hoje nós estamos na nova aliança, que o Senhor Jesus, ele diz que do nosso pecado ele jamais lembraríamos. Se você se arrependeu, mesmo perdoou, você está perdoado. O inimigo pode vir te acusar. Deus sabe o que você fez, viu? Você fez isso, aquilo lá, isso aí que você fez aí, não vai ter jeito para você não, irmão. Você se arrependeu. E você perdoa todos que te ofenderam também, você foi perdoado em Cristo. Você foi lavado no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? A antiga aliança era mais pesada. Moisés, mesmo depois disso, ele insistiu: Senhor, eu quero entrar. Não fale mais nesse negócio, mas não fale mais nesse negócio. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 27. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Manda, pois, a Josué, esforça-o e conforta-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim ficamos nesse vale defronte de Bet-peor. Deus ainda permitiu que o servo dele visse, mas ele não iria entrar. Ele não iria passar o Jordão. E esse aqui representa algum dos nossos queridos, que talvez nós estamos levando o amor de Deus para casa, a luz, o brilho de Deus para nossas casas e famílias, e eles, irmão, não vão passar o Jordão, irmão. Aquilo que eu falei aqui do saudoso Daniel, logo no começo do culto, lembrando que no domingo passado, a dona Rosa foi a óbito por conta desse Covid, mas eu levei o irmão Daniel nos últimos dias. Eu falei muito do amor de Deus para a dona Rosa. Quem sabe no último suspiro dela lá, ela recebeu Jesus, irmão. Ela não passou pelas águas. O Daniel também não passou pelas águas. Meu pai não passou pelas águas. Mas eu estou crente, quente e firme e certo mesmo que eles estavam na mão do Senhor, irmão. Não ia passar o Jordão, porque se passasse o Jordão, talvez eu chegar do outro lado e eu continuar fazendo o que estavam fazendo no Egito, irmão. E é isso que muita gente faz, irmão. Que até passa pela igreja, até chega na igreja, mas não chega a Cristo, chega na terra prometida, chega na casa de Deus, continua fazendo a mesma coisa que fazia antes, na velha criatura, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas todas se passaram, tudo se fez novo. O batismo é do arrependimento, da regeneração nas águas, e por isso que a pessoa precisa passar pelo batismo no Espírito Santo, para ela não ficar pelo meio do caminho, para ela não chegar em Canaã e fazer as mesmas coisas que ela fazia no Egito. Moisés olhou e não entrou, não passou o Jordão. Talvez você está levando o amor de Deus para sua casa, e quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Talvez um querido, um familiar seu não tem estrutura, irmão. Não vai ter estrutura para ser crente de igreja como nós, irmão. De aceitar Jesus como Salvador, passar nas águas do batismo que representa o Jordão aqui, depois confessar publicamente, depois buscar o Espírito Santo, depois fazer a obra de Deus, irmão. Ir para frente de batalha, irmão, crendo. Não tem essa estrutura talvez, mas sempre lembramos do Calvário. Jesus não estava só ele crucificado no Calvário, eram 3 cruzes, um zombando de Cristo. Se tu é Cristo mesmo, salva-te a ti mesmo e a nós, o outro. Misericórdia, amigo. Nem com a mesma condenação esse homem deveria ser condenado que nós, que merecemos e ele não merece. Senhor, se possível for, eu quero estar contigo. Jesus, ele falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Um ficou pelo deserto, o povo ficou pelo deserto, nem olhou. O outro até olhou, vislumbrou, ele creu antes. Alguém tinha falado de Cristo para ele, que ele falou que ele não tinha que tem a mesma condenação, e creu e pediu para estar com ele, irmão. Talvez você tenha falado do amor de Deus para alguém que ainda está na bandidagem, está fazendo coisa errada. Mas quem sabe até o último dia essa pessoa não se converte. O outro perdeu a última oportunidade, mas esse primeiro não. Ele não desceu ali daquela cruz para passar pelo batismo nas águas, para passar pelo Jordão. Mas ele viu.
E quem vê vai ver a glória de Deus, amém? Por quê? Porque a Canaã, hoje não é a Canaã terrena, é a Canaã celestial. Talvez Deus tenha tocado esse homem para ele parar de fazer aquilo, mas ele não teve estrutura. Ele achava que era só aquilo que ele poderia fazer na vida, não tinha outra coisa para ele fazer. E ali a estrutura dela é aquela, não era uma estrutura mesmo de ser um discípulo de Jesus, a partir de então em testemunhar de Cristo até o fim. Mas alguém deve ter intercedido por ele, alguém deve ter falado do amor de Jesus para ele, porque ele conhecia o Cristo. Ele conhecia, os dois conheciam o Cristo. Um zombou, você é Cristo mesmo? Ele não creu de verdade. Tira, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele poderia ter falado a mesma palavra sem zombar: Senhor, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas ele falou a mesma palavra com zombaria: salva-te a ti mesmo e a nós também. Então você é Cristo? Mesma palavra, irmão. Às vezes uma palavra mal colocada muda tudo, e uma palavra bem colocada ela também. Temos que estar na palavra de Deus. Moisés olhou, mas Deus falou assim: para com esse negócio, Moisés, você não vai passar esse Jordão. Não vai passar esse Jordão. Quem vai passar é o Josué. E nós com Cristo nós passamos em nome do Senhor Jesus, amém? Só para terminar o versículo capítulo 31. Na verdade não é terminar, porque a gente vai continuar estudando nas próximas semanas ainda aqui a saga do nosso amigo Josué, o Yeshua. Versículo 14, 31, 14. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da terra. Amém, pois, irmãos, onde houverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Deus ele está no meio, amém? Creias. Ah, pastor, não estou sentindo. Não é o que você sente. Você não precisa sentir a presença de Deus, você tem que crer na presença de Deus. E nós creia. Ah, pastor, mas eu estou sozinho na minha casa. Mas no mundo espiritual não há distância. Une a sua fé com a nossa e com os outros irmãos que estão acompanhando essa live, em um santo nome do Senhor Jesus, amém? E fica firme na promessa, porque o que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele não prometer, irmão, tira da sua vida. Se ele prometer, irmãos, não fica questionando a Deus: por que está demorando tanto? Não fica questionando. Também coloca no mar do esquecimento, que quando Deus quiser, ele vai cumprir na sua vida, em nome do Senhor Jesus, quando tiver tudo bem preparado. O que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem para ti é bem melhor, mais do que você possa pedir e além do que você possa imaginar. Vamos orar? Você que tem um pedido de oração, coloca aí em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui com os pedidos de oração do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos apresentar a Deus aí na sua casa. Vamos pôr de pé, você pode se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Paz. Isso. Feche seus olhos, abre seu coração. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, Pai, apresentando aqui o Felipe, meu Pai, que está passando por luta, a Dona Eusília, meu Pai. Senhor, livra-la do mal, a Rosa, sua filha, meu Pai, nos cuidados, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui também intercedendo, meu Pai, por todos os patrões, meu Pai, que estão por aí, meu Pai, talvez tendo alguma dificuldade por conta dessa pandemia, passando por lutas e fazendo coisa errada. Não adianta fazer coisa errada. Se não é serviço essencial, não pode trabalhar. E não adianta tirar algum direito do funcionário para ficar um pouco mais para você.
a maior alegria é saber que os meus filhos andam na presença de Deus. Oh, mas talvez alguns dos nossos queridos não têm estrutura, não tiveram uma educação, uma criação para isso. Eles vão vir até a Cristo, meu Pai, mas vai ser naquele último instante, meu Pai, para que o corpo seja destruído, mas a alma seja salva para o dia do Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, essa é a tua palavra, meu Pai, que nos garante vitória a todo aquele que crê, e quem crê será salvo. Tu e tua casa, meu irmão, tu e tua casa, minha irmã, pode continuar crendo em nome do Senhor Jesus. Deus sabe tudo, Deus sabe tudo. Eu sei que o seu sonho, moço, eu sei que o seu sonho é seu pai está glorificando a Deus na casa de Deus. Eu sei que é seu sonho, meu irmão, é o Deus, seu pai na casa de Deus, glorificando a Todo-Poderoso. Eu sei que é seu sonho, minha irmã, ver seus filhos adorando a Deus, os seus filhos buscando o Todo-Poderoso, vai continuar firme nas promessas, cumprindo o seu chamado, você desenvolvendo o seu chamado no Espírito Santo de Deus, que pode ter certeza que sua casa será salva em nome do Senhor Jesus. Como? Talvez alguns virão sim. Todo aquele que o Pai der e vem até Jesus Cristo, de maneira nenhuma será lançado fora. Alguns virão no último instante, mas outros virão para te servir, para fazer a tua obra, em nome do Senhor Jesus. É nas tuas promessas, é na tua palavra que nós cremos, e é na tua palavra que nós tomamos posse de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, por nós e por nossas casas, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu me coloco de pé, Pai. Eu uno a minha fé à fé desse meu irmão, nossos oficiais da casa de Deus que estão aqui na casa de Deus intercedendo, e cada irmão que está nos acompanhando nessa live, ou que talvez venha assistir depois a reprise, o vídeo que vai ficar disponível para os próximos dias, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos garante: o que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu, o que nós desligarmos aqui na terra será desligado lá no céu. Nós ligamos a bênção e desligamos a maldição. No mundo espiritual, numa distância, o Santo Deus está em todos os lugares. Ainda que você não sinta, Deus está aí na sua casa. Deus está lá naquele hospital. Deus está lá na casa daquele seu querido. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade, no poder que é no nome do Senhor Jesus. Certo que o Senhor está em todo lugar, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Eu quebro, paraliso, amarro toda ação do inferno, desde a raiz, desde ali da antiguidade, que está acompanhando essa família, colocando uma maldição. E as mulheres não respeitam seus maridos, não têm o devido respeito, que o marido é o cabeça do lar. Em nome do Senhor Jesus, você está trazendo intriga, está trazendo incompatibilidade, está trazendo frustração, está trazendo ali todo tipo de bagunça. Em nome do Senhor Jesus, demônio da incompatibilidade de gênero, das diferenças irreconciliáveis, da rebeldia, da falta de temor do Senhor, da mulher querer ser feita no pescoço do marido, não ficar lá brigando com o seu marido. Em nome do Senhor Jesus, demônio, ouça a minha voz. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, estou em pleno exercício do ministério. Pega tudo que é seu e sai dessa casa, sai desse casamento, sai dessa criação, dessa educação desses filhos, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel para prometer, fiel para cumprir, meu Deus. Você está amarrado, repreendido, paralisado, desde a raiz, em nome do Senhor Jesus. Eu tiro todas as suas forças, sai da mente, meu Deus. Toda espírito de perdição, todo espírito meu de engano, tudo que não presta, toda ação do inferno que está nessa vida, nessa casa, nessa família, em nome do Senhor Jesus, sai agora do sintoma, do diagnóstico, qualquer tipo de doença, do Covid, do corona, uma gripe forte, uma pneumonia, uma gastrite, uma úlcera, um problema renal, um tumor, em nome do Senhor Jesus, tumor no cérebro, que está ali tomando ali a mente daquela pessoa, em nome do Senhor Jesus, seja desfeito, regrida, suma e não volte mais, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai amado, pelas tuas feridas nós somos sarados, curados. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Saúde para o corpo, para a alma, para o espírito, para a mente e para o coração. Isso, creia, já sinta. Isso, sinta a presença de Deus, sinta o bem de Deus já fazendo na sua vida. Mas mesmo que
Graças a Deus, nossos amigos do Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão. Deixa o seu pedido de oração, deixa o seu testemunho, compartilhe com seus amigos em nome do Senhor Jesus. Lembrando que às 18 horas tem mais. Se você mora aqui na região, precisa de uma orientação, precisa fazer uma oração sobre a sua vida, pode vir com seus familiares, amém? Quando é família, a gente pode fazer um mini culto familiar, mesmo aqui na casa de Deus, que não tem nenhum impedimento para isso. Você não pode vir de pessoas de outra que não vive junto, né? Que vive em outros lugares. E até um alerta para agora, a Páscoa, irmãos, tem que ser todo dia nossas vidas. A ressurreição de Cristo é todo dia. A sexta-feira da paixão, tudo bem, foi numa sexta-feira que nosso Senhor ressuscitou, irmãos. Mas quem não é doméstico da sua casa, mesmo se for um parente muito próximo e chegado, não se reúnam, espere um pouco. Fique esse alerta em nome do Senhor Jesus, tá bom, meu? O vírus, Deus é Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte para fazer com que esse vírus pare de circular e se multiplicar, irmãos.